como do Senhor Jesus. Pai Santo, eu ainda sinto que há forças que tentam tapar os ouvidos espirituais da tua igreja, cegar os olhos espirituais, mas em nome de Jesus nós queremos agora que todo o poder das trevas seja repreendido na vida dos teus filhos. Talvez todo pensamento negativo, todo pensamento que não provém do Senhor, que seja agora repreendido em nome de Jesus. Queremos estar agora, Deus, livres, desimpedidos para ouvir a tua palavra. E cremos que há poder no nome de Jesus, há poder na palavra para trazer libertação nesta noite, para trazer salvação a muitas vidas nesta noite, para levar boas novas àqueles que precisam, para trazer cura física aos que precisam, levar a cura espiritual. Há poder no nome de Jesus. E agora, como igreja do Senhor Jesus, tão somente, ó Deus, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, mais uma vez. Usa o teu filho agora, tão somente como instrumento, com poder, autoridade, graça, humildade, simplicidade, para levar a tua palavra aos ouvidos da tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Igreja, que maravilha, coisa boa é a gente poder sentir a presença do Espírito Santo em nós. Se você tem acompanhado os nossos cultos pela internet, se você tem vindo até o nosso local de culto aos domingos à noite, não é? Se você tem acompanhado também o nosso culto de oração às quartas-feiras, nosso culto online, às quartas-feiras às 19h30, você sabe que nós estamos numa sequência de mensagens. O nosso tema de missões: viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Eu preciso falar isso, Pai, eu quero viver o poder de transformar. E nós já vimos que para que isso aconteça, uma coisa é necessária: você precisa ser transformado. Não é? Você precisa ser transformado primeiro. E essa transformação pode apenas acontecer quando você abrir a sua boca e dizer: Senhor Jesus, olha, eu não te conheço, não sei muita coisa a seu respeito, mas eu creio que o Senhor pode me salvar. Esse é o primeiro passo que nós devemos dar. E aqueles que já têm Jesus devem também ter a vontade de serem transformados todo dia, como Paulo disse, a imagem, né, a estatura de varão perfeito. A cada dia, um processo chamado de santificação. Nós precisamos experimentar essa transformação. Por quê? Porque no mês de missões nós só vamos poder causar transformação nas vidas das pessoas, na vida das famílias, no nosso local de trabalho, com as pessoas com quem convivemos, na nossa família, se nós podermos experimentar desse poder transformador em nossas vidas. Foi para isso que Jesus nos chamou. E hoje, viva o poder de transformar, parte 3, última parte da nossa mensagem. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou dar aí 10 segundos para você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Seria bom se você falasse assim: pastor, eu já decorei esse versículo, o senhor está falando ele o mês inteiro. É o nosso versículo base de missões nesse mês, e nós estamos refletindo tão somente nele devido à profundidade daquilo que é a mensagem espiritual contida aqui, Paulo falando a Timóteo, consequentemente falando a toda a igreja. Isso inclui a mim, inclui você. 10 segundos para você abrir a sua Bíblia ou acessar aí no seu celular. Graças a Deus. Esse versículo, queridos, nos diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de força, de coragem, de amor e de moderação ou autodisciplina. Também é
uma das traduções desta palavra. Nós já falamos sobre esse espírito de temor, que é um sentimento de temor, já falamos sobre ele, não vamos aqui voltar, as nossas mensagens estão lá no nosso canal no YouTube, você pode acessar e ver caso você tenha perdido. Já falamos do espírito de temor, que ele tem que ser substituído, trocado por coragem, força, poder, como algumas traduções nos mostram. E esse poder é através, não do nosso espírito fraco, frágil, humilde de medo, mas pelo Espírito Santo, que é o dinamis, o poder do alto sobre a vida da igreja do Senhor Jesus, sobre a vida daqueles que confiam em Deus. Esta é uma promessa que Paulo está relembrando Timóteo. Olha, Timóteo, você precisa se lembrar disso. Mas de fortaleza, já falamos de amor. E eu estava aqui curioso, cada vez Deus vai me mostrando algo dentro da sua palavra, eu estava pensando, por que o amor não veio primeiro, né? Se o próprio Paulo fala que o amor é a base de tudo, e eu estava vendo, por quê? Porque primeiro eu tenho que me revestir do Espírito Santo para eu poder amar as pessoas, senão eu não consigo. A minha vontade é de quê? De às vezes estrangular uma pessoa, não é verdade? É a coisa mais fácil que a gente sente às vezes no trânsito, no mercado, alguém que nos afronta. Mas se nós estivermos revestidos do Espírito Santo, o amor ele vai ter validade, ele vai ser, vai conseguir agir na nossa vida. Interessante isso. E hoje o último tópico das 3 características que Paulo fala para Timóteo. Eu até chamei, né? As 3 características de um cristão eficaz, de um crente eficaz, um crente eficaz no sentido da palavra de que ele realmente age como cristão, ele está funcionando como cristão e não apenas um cristão nominal. Infelizmente, uma grande maioria de cristãos nominais. Nós não, nós fomos chamados para não termos o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Queridos, desde os primórdios, a igreja do Senhor Jesus ela é perseguida. Ela é espalhada por lugares longínquos por causa da perseguição. Ela é morta, muitos decapitados. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Essa grande realidade. Mais interessante, eu já disse, apenas recapitulando, que Paulo está num presídio, ele está numa masmorra, sem nada, sem ninguém. E ele está preocupado com o avanço do Evangelho. Preocupado que em 2021, uma igreja ali no bairro Santa Luzia ouvisse da palavra e se mobilizasse como os discípulos e se colocassem também à disposição do Senhor Jesus. Essa era a preocupação de Paulo ali. Ele não está escrevendo apenas para Timóteo, apenas no finalzinho da sua carta a ele, a última carta que Paulo escreve, que ele pede algumas coisas, faz algumas considerações pessoais. Mas Paulo aprendeu a se sair do centro, tirar a sua vida da centralidade e pensar nas coisas do alto. Este é o apóstolo Paulo. E por que eu digo que a igreja sempre foi perseguida? Porque nós estamos vivendo hoje, não é? Eu até disse, né, que isso que estamos vivendo, comparado ao que a igreja já passou, grandes homens de Deus já passaram, pregadores que foram para até a fogueira, perderam a cabeça, foram decapitados, açoitados, como até hoje temos alguns missionários que pagam também este preço e muitos com a própria vida. Nós estamos passeando no parque. Estamos fazendo um passeiozinho no parque ainda. Pastor, mas a gente não pode ir na igreja, hoje está tudo fechado. Querido, isso é momentâneo, é passageiro, é um passeio no parque que nós estamos atravessando. Acredite se quiser. Porque a igreja do Senhor Jesus, eu creio, ela ainda vai passar por coisas mais desafiadoras, desafios maiores, e vai exigir de nós as 3 características: coragem, força, amor para continuarmos amando as pessoas que não conhecem a Deus, e também de moderação, como eu gosto mais de dizer, de autodisciplina. Nós falamos na quarta-feira sobre algumas responsabilidades que nós temos como coletividade, como igreja, não é? E moderação é uma coisa que todo mundo está até a par
hoje, olha, tem que, não é, moderar, tem que pegar leve com essa pandemia que está aí, você tem que tomar as precauções, você tem que sair apenas para aquilo que for necessário, perfeito, moderação. Deus nos deu sabedoria, discernimento para essas coisas também. Mas a autodisciplina, o cuidado que temos que ter conosco mesmo, não são apenas no plano físico, nesse plano material, no plano terreno. A disciplina que Paulo está dando aqui para Timóteo, claro, também das disciplinas do dia a dia, inclusive Timóteo tinha um problema de saúde, em que Paulo fala, olha, você deve fazer isso, você vai ter que ter essa disciplina, como um médico fala para o seu paciente, tome de tanto em tantas horas esse medicamento, faça isso, faça exercício, olha, você não pode passar um dia sem tomar isso, sem fazer aquilo. Paulo também mostra para Timóteo que é necessário uma disciplina pessoal. E eu quero já fazer a primeira pergunta desta noite. Você é alguém disciplinado? Você é alguém que tem moderação ou você age apenas pelo ímpeto? Apenas por impulso? Como você é? Porque esse nosso sentimento ele também precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E como Paulo diz, eu esmurro a minha carne, eu esmurro esse corpo para não fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. Não é? Eu quero servir a Ele, mas eu tenho que me bater em mim mesmo, como que matando esse homem velho. Isso é disciplina, isto é moderação, prudência. Tudo isso é fruto do Espírito Santo em nós. Como está o seu nível aí de moderação, de autodisciplina? Queridos, Paulo encoraja Timóteo. E o interessante, eu quero voltar um versículo com você. Versículo 6 de 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: por este motivo, eu lembro a você, Timóteo, Paulo falando a Timóteo, que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Você pode ler aí na sua Bíblia. Por este motivo, eu te lembro que despertes o dom de Deus. Opa, tem algo muito importante aqui para nós. Porque, como eu disse, não está apenas falando para Timóteo, está falando para mim e para você. Desperte o dom de Deus. Será que o dom de Deus, então, ele pode ficar adormecido em mim? Eu posso ter, porque ele está dizendo que Timóteo já tem esse dom, mas desperta, Timóteo. Não fica acanhado, Timóteo. Não fique intimidado, não fique amedrontado. Desperte o dom que há em você, Timóteo. Queridos, coloca ao invés de Timóteo o seu nome. Eu tenho ouvido isso. Deus falando comigo, desperte o dom que há em você, Paulo. Desperte o dom. Eu te dei vários dons, desperte-os. Use-os. Mas requer autodisciplina. Observe que Paulo não está dizendo para Timóteo, eu vou despertar o dom que há em você. Não. Paulo já está dizendo, olha, lembra quando eu impus as mãos sobre você, naquele momento ali o Espírito Santo veio, te ungiu como ministro, como discípulo ousado, corajoso, te encheu de poder. Desperte este dom. Desperte este dom. A quem cabia despertar? A Paulo? Não, ao próprio Timóteo. Isso também é uma realidade em nossas vidas. A palavra dom aqui, querido, é o carisma. É o carisma. Muitos gostam até de traduzir aqui como ministério. Desperte o ministério. É uma das traduções possíveis de se entender aqui o carisma. Você já ouviu de uma pessoa carismática? Ou seja, ela, pela o seu modo de ser, que não significa que seja uma pessoa com uma moral, uma boa conduta. Não é, por exemplo, o próprio Hitler. Era uma pessoa extremamente carismática, portanto, o carisma não é tudo. O carisma é apenas uma parte dada por Deus para você exercer um ministério em benefício de outros. Eu vou repetir. O carisma é um dom dado por Deus para você exercer um ministério, ou seja, um serviço em benefício de outros. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, você precisa despertar isso. Você precisa despertar esse carisma.
Despertar a igreja é minha responsabilidade individual. É a minha responsabilidade individual. Sabe por quê? Como eu disse, nós não somos preletores motivacionais. Nós não somos os coaches motivacionais. O pastor não tem essa função. O pastor é aquele que te apoia, te ajuda a desenvolver o seu ministério dentro da igreja para que você seja bênção para os de casa e até mesmo de fora. Mas não, quem vai te mostrar qual o seu dom é o Espírito Santo. Mas quem vai cobrar também se esse dom foi despertado ou se você deixou ele adormecido é o próprio Espírito Santo. Chegará um dia que nós seremos cobrados. Exigir-se-á de nós aquilo que nos foi dado, que era para nós termos usado em prol do reino. Não podemos ficar esperando, porque esse carisma, ele já existe em nós. Se você é um crente no Senhor Jesus, se você já conhece Jesus, este dom, esse carisma, ele já está em você, já te foi dado, como Paulo fala aqui, lá atrás, Timóteo, eu te dei quando impus as mãos, você também já o recebeu quando aceitou Jesus em sua vida. Mas continuando aqui, queridos, a terceira característica para um cristão eficaz, a moderação. Eu fiz uma pesquisa muito profunda, em cima dessa palavra, rebusquei, e eu gostei muito das possíveis interpretações que essa palavra, não com uma liberdade semântica qualquer, mas com a veracidade daquilo que ela indica, que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Ele está dizendo para que Timóteo tenha uma mente sã, uma mente pura, curada, sarada. Esta também é uma das possíveis interpretações para moderação. Você precisa, Timóteo, ter uma mente sã. Você precisa, já diz o ditado, não é? Mente sã, o quê? Corpo são. Corpo sarado. Este é um ditado muito verdadeiro. Pessoas bem fisicamente, já viu? Mas que têm as suas mentes doentias. Doentias. A mente, queridos, ela controla o corpo, ela controla tudo que nós fazemos, e por isso que Paulo fala que se nós não tivermos uma mudança de mente, nós não podemos entender as coisas que Deus quer nos mostrar. Porque o caminho que Deus usa não é uma epifania, você andando na rua vai encontrar, ou entrando aí na sua casa, encontrar um anjo sentado, Deus pode fazer o que ele bem entende. Mas provavelmente não vai acontecer isso. Deus vai usar a sua mente como um canal de entrada para mostrar a sua vontade. E se for de Deus, vai arder em seu coração. É isso que Paulo está dizendo. Mas você precisa, Timóteo, de uma mente sã, de mantê-la disciplinada com as coisas do alto. Autodisciplina. Paulo é maravilhoso, né, queridos? Ele tem muita autoridade para falar isso para mim e para você. Entenda como Paulo falando com você agora, porque ele mesmo escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele fala assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Tudo se abstém. Algumas traduções falam aquele que corre, aquele que compete, aquele que está numa corrida, ele se abstém de algumas coisas. Ele se prepara, ele se abstém. Só que Paulo fala assim, eles, se referindo aos atletas, o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa que depois que eles morrerem, a medalha que está lá pendurada na parede daquele atleta, ela vai ficar lá, vai apodrecer, a família vai fazer alguma coisa, vai guardar. É corruptível. Porém, nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Queridos, que coisa tremenda. Mas, a exemplo do que Paulo está falando aqui, nós somos também os atletas que espiritualmente precisamos ter uma disciplina espiritual. Eu estava lendo, preparando a mensagem, e é inevitável, quando a gente fala de autodisciplina, não é? As primeiras coisas que vêm na nossa cabeça são o quê? Cuidado com o corpo, não é verdade? Como que é difícil cuidar, não é? Do corpo, praticar exercício com regularidade,
né, se movimentar, não se entregar, botar a culpa na pandemia, que você não pode fazer nada, ficar só no sofá, assistindo TV. Como que é difícil, não é verdade? Requer disciplina, uma disciplina física. Outra coisa que sempre vem à cabeça é moderação na hora de comer. Porque a gente vê aquelas coisas gostosas e a gente sabe que, via de regra, tudo aquilo que é mais gostoso não é tão benéfico assim. Não é verdade? Tudo aquilo, aquela gordura forte que a gente vê ali, que tem que ser moderada, não é? Muitas vezes é o que a gente mais quer. Moderação e autodisciplina. Eu tenho aprendido isso ao longo dos anos, eu tenho me colocado para que Deus me mostre em que mais eu preciso ser disciplinado. Porque eu vou morrer tentando ser cada vez mais disciplinado para cumprir aquilo que Deus quer, ou seja, a disciplina física, mas também a disciplina espiritual, que ela é mais importante. Ela é que nos dá a coroa incorruptível. Que coisa tremenda. E eu estava pensando, não é? Aqui Paulo usa uma palavra forte, ele fala, olha, o atleta ele se abstém de algumas coisas. Observe que aos Coríntios ele está falando não de moderação, são duas coisas distintas. Uma coisa é você se abster, outra coisa é você fazer moderadamente, como o exemplo que eu dei no nosso mundo físico. Você pode comer uma gordurinha de vez em quando? Pode, você não precisa se abster totalmente, pode comer, não é? Você pode fazer algumas coisas com moderação, mas existem coisas que você precisa se abster totalmente. Existem coisas que você precisa se abster totalmente. Por exemplo, no mundo espiritual, nós precisamos nos abster do pecado. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não provém de Deus, eu preciso me abster. Eu preciso não compactuar com aquilo, não posso experimentar aquilo, não posso flertar com aquilo que não me leva, que me provoca quebrar a minha disciplina espiritual. É importante nós entendermos isso. E eu coloquei, queridos, eu gosto muito de ver algumas coisas, não é? Analisar algumas coisas no que diz respeito à autodisciplina, a uma rotina sadia, a uma rotina moderada. Mas eu não falo isso por mim mesmo, porque eu entendo que se essas coisas fluírem bem no plano físico, elas também te levam a algumas disciplinas espirituais que são muito benéficas, e eu vou te dizer uma delas: oração, leitura da palavra, comunhão com os santos, exercer os meus dons para o Senhor, devolver para o Senhor do muito daquilo que Ele tem me dado, 10% talvez daquilo que o Senhor me dá. São disciplinas espirituais. Eu poderia aqui dar uma lista. Mas também os frutos do Espírito exigem uma disciplina espiritual, não é? Temperança, mansidão. Ah, queridos, nós temos aí muita coisa para aprendermos dentro da palavra que exige de nós essa disciplina espiritual. Mas eu coloquei aqui para nós começarmos a pensar, antes de nos aprofundarmos mais um pouquinho, eu quero ler apenas algumas coisas que você pode fazer, nós podemos fazer, para alcançarmos, darmos um passo em direção a uma mente sã, a uma mente que pondera, a uma mente que não age por ímpeto, por impulso, ou nem se acomoda na situação, no status quo em que se encontra. Mas uma mente que prossegue, uma mente que avança, uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que a gente tem que fazer, olha, é uma realidade, você já deve ter ouvido isso aqui, mas ou nós cuidamos da mente, ou a mente acaba conosco. Vou falar até de uma forma mais clara aqui. Ou a gente cuida da nossa mente, renova a nossa mente, conforme a palavra de Deus nos ensina, ou esta mesma mente ela vai acabar com a gente. Ela vai acabar com a gente, ela vai nos estagnar, ela vai trazer sempre lembranças do passado que não são benéficas, ela vai sempre remeter a coisas que o inimigo plantou em algum momento em nossas vidas e que o Espírito Santo quer que nós a consideremos como passadas, como mortas. Porque o sangue de Jesus que nos purifica de
todo o pecado, de toda a culpa. Isso é o maior milagre que pode acontecer. E muitos veem isso como algo, não é, meio metafísico. Eu quero te dizer que a realidade de uma nova vida em Cristo Jesus é o primeiro passo para uma mente sã. Porque é um recomeço que Jesus quer dar em nossas vidas, de agora uma nova criatura, transformados pelo poder do Espírito Santo. Portanto, cuidar da mente, ou a mente acaba conosco. Muitas pessoas estagnadas, você talvez conheça algumas, presas no passado, não é? Que é a chamada depressão. Muitas preocupadas com o futuro, que é o chamado a ansiedade, uma crise de ansiedade muito grande com aquilo que ainda nem sabe se vai acontecer. Muitos morrendo já antecipadamente, preocupados até mesmo com a situação que estamos atravessando. Quero te dizer, siga em frente. Pare de perder tempo lamentando por si mesmo ou pelas coisas do passado. Pare de perder tempo lamentando por coisas que você não pode controlar. Você não pode controlar. Eu aprendi isso, queridos. Eu não me preocupo excessivamente com as coisas que eu não posso controlar. Eu coloco nas mãos de Deus. Sabe por quê? 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. O que mais você não entende dessa grande realidade da palavra de Deus? Que coisa maravilhosa! Eu me alimento nisso, meu pai já me ensinava isso quando eu era pequeno. Lance sobre ele todas as vossas... Tem um versículo anterior que fala: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, no seu tempo oportuno, vos exalte. Ele exige humilhação. Eu tenho que me colocar aos pés de Jesus. E aí sim, lançando sobre ele as vossas ansiedades. Primeiro eu me humilho. Eu falo: Senhor, olha, eu não sou nada. Se deixar por minha conta, eu vou fazer besteira. Mas eu estou aqui humildemente pedindo. Eu estou colocando aqui as minhas ansiedades, os meus anseios, os meus desejos diante do Senhor. E o Senhor tem poder de cuidar de mim. E eu sinto o cuidado de Deus todos os dias. Portanto, siga em frente. Pare de se preocupar com coisas que você não pode controlar. Pare de se preocupar com coisas que já passaram, fazem parte do passado. Outra coisa, adapte-se às mudanças. Querido, seja adaptativo às mudanças, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque é através dessas mudanças que nós vemos os desafios que Deus coloca à nossa frente. São as mudanças. São os desafios que Deus está colocando na nossa frente. Como eu disse, fomos chamados para esse tempo. Vamos recuar? Vamos nos acovardar? Não, nós não recebemos o espírito de covardia, de medo, mas o espírito de força, de poder. Portanto, não gaste energia naquilo que você não pode controlar. Adapte-se às mudanças, porque elas trazem os desafios. Os desafios estão dentro das mudanças que nós precisamos nos adaptar muitas vezes a elas. Seja bondoso, seja humilde, seja misericordioso. O que não implica dizer, querido, que você é um bobo, que você é um capacho. Não. Seja humilde. A exemplo do que Jesus nos ensinou, dar outra face, andar uma milha a mais. Muitas vezes, não é? Suportarmos o nosso próximo, o nosso irmão, por amor a Cristo. Não por amor, de repente, porque ela merece aquela pessoa. Não, por amor a Cristo. Seja bondoso. Isso vai te ajudar a ter uma mente disciplinada, uma mente transformada, pensar nos outros, mas você também precisa ser assertivo, ter postura, posição firme quando necessário. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus está sendo preparada para isso durante esses dias. Não é? Em conversa com alguns irmãos, eu tenho dito, Deus está nos preparando para nós nos posicionarmos com amor, conforme é uma das características, mas também com moderação, prudência, mas autoridade, poder também do alto para mostrarmos Jesus e não nos acovardarmos durante esses dias. Por fim, queridos, corra riscos calculados e não por impulso. Poderíamos aqui falar, não é, muita coisa a respeito disso, mas já viu que muitos cristãos, crentes no Senhor Jesus, agem por impulso. Compram algo por impulso, tomam uma decisão por impulso e depois botam a mão na cabeça, ora por mim porque está acontecendo isso, o mundo está caindo na minha cabeça.
Sabe por que está caindo o mundo na sua cabeça? Porque você tomou uma decisão equivocada lá atrás. Você tomou. Eu já vi muitos crentes falando assim, puxa, por que isso aconteceu com fulano, né? Ele é tão crente, ele é tão bacana, é um homem de Deus. E foi acontecer justamente com ele. Quero te dizer, algo aconteceu para que aquilo acontecesse. Muitas vezes atitudes mal tomadas nos levam a cometer equívocos que nós vamos pagar as consequências mais tarde. Não é? Deus nos perdoa dos nossos pecados, mas as consequências por uma falta de disciplina muitas vezes. Não é? Nós temos visto isso. Muitas pessoas muitas vezes pagam um preço da sua saúde porque não tiveram a disciplina ao longo do tempo. E nós não podemos ser assim. Paulo está dizendo, Timóteo, haja com moderação, cuida da sua saúde. Um dos versículos fala, você tem esse probleminha, olha, toma isso, faz isso. Paulo está dizendo, tem essa disciplina que você vai se dar bem. Uma última coisa antes de nós concluirmos. Celebre o sucesso alheio. Isso faz bem para a alma, querido. Sabe? Eu tenho visto muitas pessoas com inveja das outras, inveja até mesmo dentro da igreja muitas vezes. Comece a aplaudir o sucesso do seu irmão, do seu vizinho. Isso não vai atrapalhar o seu sucesso, pelo contrário. Quando nós assim nos alegramos, nós entendemos que isso traz saúde física, saúde até mesmo espiritual e saúde mental, quando nós nos alegramos com o sucesso alheio. E para concluir, querido, eu quero ler apenas alguns versículos com você, para te mostrar que a profundidade disso que Paulo está nos ensinando, da autodisciplina, da moderação, de ponderarmos, de sermos sóbrios, isso tudo passa pela nossa mente. Em qual área da sua vida talvez esteja faltando moderação, autodisciplina, ponderar, ser moderado? Qual área? Pense. Não apenas no plano físico, mas pense também espiritualmente. Pense também espiritualmente, não apenas no trato com o meu irmão. Jeremias capítulo 17, versículo 10. E nós concluímos. Diz assim, eu, o Senhor, Deus falando conosco agora aqui, eu esquadrinho, eu examino o coração. Preste atenção. Eu provo os pensamentos. Eu provo seus pensamentos. Isso que está aí na sua mente, eu provo, eu vejo. E isso, para que Deus faz isso? Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Pronto. Deus está falando, olha, você tem uma responsabilidade com o que você pensa. Porque aquilo que você pensa não é o outro pensando por você, é você mesmo. Isso que está na sua mente, você permitiu que entrasse. Onde está a disciplina? Onde está a moderação? Onde está o discernir aquilo que é do alto? E Jeremias está dizendo justamente isso da parte de Deus para nós. Que Deus, Ele sonda, Ele examina os nossos pensamentos para dar segundo a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós vamos receber um retorno disso que passa na nossa mente. Provérbios, no capítulo 23, eu quero te encorajar a ler depois com mais calma, com mais tranquilidade, pedindo a Deus para falar profundamente. Mas o versículo 12 de Provérbios 23, preste atenção no que nos diz. Aplica-te a disciplina, aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos. Coração, ouvidos, as palavras do conhecimento. A disciplina nós temos que nos aplicar. Você já ouviu isso, não é? Quando a gente vira e fala assim, nossa, fulano é muito aplicado. Que aluno aplicado. Bom, né? Bacana espiritualmente. Nós também temos que ter essa disciplina. Nos aplicarmos a disciplina no nosso coração e o nosso pensamento, as palavras do Senhor ao nosso conhecimento. E ainda Provérbios 23, 13 diz assim, olha, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Já viram pais que criam seus filhos sem disciplina? O que acontece? Uma tragédia. Uma tragédia. Sem disciplina, viram filhos desrespeitosos, fazem o que quer, sua vontade está acima de qualquer coisa, querem tudo a tempo e a hora, por falta de disciplina. Disciplina. Não estou falando aqui de um rigor
exacerbado, exagerado para criar os seus filhos, não, enquadrá-los dentro de regras, de normas o tempo. Não, estou falando de disciplina e principalmente as disciplinas espirituais que nós temos obrigação de ensinar aos nossos filhos. Por isso que o próprio Salomão aqui nos ensina, a vara não vai matar não, ela faz bem. A disciplina, Deus corrige, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E por fim, querido, esse eu acho lindo, maravilhoso, eu quero que você medite nessa palavra. Provérbios 23, até fácil de guardar. Compra a verdade. Compra, pague um preço pela verdade. E pela disciplina, compre a verdade. Compre a disciplina. O compre aqui no sentido de pague um preço. Pague um preço. Tem preço, não é de graça, não é fácil. Pague um preço pela verdade, pela disciplina e, por fim, pela prudência. Pague e compre a verdade e não